palavras para os Guarani e Kaiowá até sem caminho. A palavra é sagrada. Então, quando uma mãe vai ter um filho, ou sonha com, ou deseja um filho, o pai e a mãe sonham sonham a palavra sonhada, que é o bebê. E aí a palavra, que é o sonho, se assenta no corpo da mulher para tecer caminhos em vida. Olha a dimensão poética dessa imagem. Este conteúdo é acervo para as pesquisas de nossas pós-graduações em Artes Manuais e foi apresentado no Congresso Artes Manuais na Academia. Olha, a pessoa que vem aí diz assim: apresento retalhos da pesquisa da tese em Arte e Educação realizada na Unicamp, junto aos professores indígenas Guarani e Kaiowá do Mato Grosso do Sul. Com linhas vermelhas, costuro fronteiras e pontuo marcos estéticos e poéticos das artes manuais para a educação escolar indígena por meio de epistemes decoloniais. Ai, gente, é imperdível. Alinhavando ecologia dos saberes e fazeres interculturais que teçam artivismos poéticos para criações de uma tessitura de mundos possíveis. Carla Ávila é coreógrafa, diretora, performer, pesquisadora e artista docente. Doutora em educação. Ela fez... Gente, vocês vão escutar essa história, vocês não vão acreditar o que é potência. Doutora em educação pela Unicamp. Entrou quando? 2015. Saiu quando? 2020. E doutora em artes pela ECA USP, entrou quando? 2015. Saiu quando? 2020. Ela fez 2 doutorados ao mesmo tempo, e com essa potência, e com dois bebês. Gente, olha, depois de ver a Carla, a gente acredita que pode qualquer coisa. Mestre em artes pela Unicamp, bacharel e licenciada em dança também pela Unicamp. Ela vai falar da sua tese de doutoramento que ela fez na Unicamp. Corpografias originárias, educação escolar, Guarani e Kaiowá, interculturalidade e artes manuais. Imperdível, gente. Deixa eu colocar aqui para ver se vocês estão... a Carla está aqui comigo. Para ver se vocês estão escutando. Carla, me avisa, tá? Se tiver som. Não, pode ir falando, tranquilo. Pode falar. Bom, primeiramente eu queria agradecer esse momento, esse encontro, é uma alegria imensa, né? Nina sempre foi uma inspiração, então receber esse convite de estar aqui hoje é novamente um momento de muita honra e de muita alegria, porque é sempre estar por perto da Nina e das pessoas que pesquisam, que fazem arte junto com Nina, também sempre foi um movimento de me alimentar. Então, mesmo em janeiro, eu decidi parar tudo para ter esse tempo aqui com vocês, e é com muita alegria que eu venho partilhar uma experiência que se tornou, então, material de uma pesquisa que eu continuo fazendo, né, onde as materialidades, o gesto, o fazer, né, e a boneca foram realmente um disparador. Eu não gosto muito do disparo, da imagem do disparo, mas foi... Eu gosto de usar dispositivo. Ótimo, um dispositivo de afetos profundos, né? Então, antes de eu começar a falar propriamente da pesquisa, mas que não está separado dela, a pesquisa de doutoramento, Carla, você fez... Só situando, você fez 2 doutorados simultâneos. Fala um pouco qual que foi um, qual que foi o outro e qual que a gente vai olhar mais de pertinho. Pois bem, enfim, muitas coisas. Eu tinha um bebê de 1 ano e meio e tinha acabado de parir meu segundo bebê.
E a gente tem uma fila nas universidades federais para você poder sair. Então, talvez não fosse o momento mais adequado. Mas como, se eu não saísse naquele momento, eu demoraria talvez 20 anos ou 18 anos para eu sair de novo por causa da fila, eu decidi que, então, talvez fosse a hora de sair. E aí, apliquei para vários doutorados na região onde minha família mora, que é Campinas, que aqui eu poderia ter esse suporte, coisa que em Mato Grosso do Sul, onde eu moro hoje, não teria essa estrutura. Então, eu falei, bom, vou nas grandes mães que me formaram, que foi, na grande mãe, que foi a Unicamp, e falei, e como tem o currículo todo da Unicamp, eu queria testar, fazer algum processo na USP, porque a ECA tem um doutorado muito reconhecido na área de artes cênicas, então prestei nas duas áreas, com medo de não passar em nenhuma, na verdade, por causa da gestação, por causa da gravidez, por causa de tudo isso. O que aconteceu? Eu acabei passando nas duas, no Instituto de Arte. Não, 2 bebês e 2 doutorados. Isso, só por isso você recebe o meu carinho. Olha, não, quando eu olho para trás, eu mesma não acredito como eu tenho essa coragem. Mas as pessoas falam que essa verdade. Já passou. Você está com os 2 meninos aí, lindo. Já os 2 doutorados já estão prontos e a vida segue, não é? Eu acho isso lindo demais. E as pesquisas continuam, os processos de criação continuam, né? A gente está em plena atividade. Uma coisa que a gente tem que falar, né, num congresso, Artes Manuais para a Academia, é que a pesquisa, ela nunca acaba, gente. Não acaba. Não acaba. E eu acho que esse também foi o ponto, é muito, muito maravilhoso você trazer isso à tona, Nina, porque para quem está nessa indecisão, nessa busca, né, o que acontece? Eu acho que quando você faz o que você ama e o que faz sentido na tua existência, ela não se separa, ela não se torna um peso, né? Mas acho que é importante narrar uma coisa aqui, né? Eu fiquei muito em lutando pelas questões sociais, em lutando pelas questões artísticas, né? Que é a minha área de formação. Eu falava, gente, mas eu não posso fazer doutorado, né? Ocupar uma vaga em universidade pública, em 2 áreas e tudo. Mas felizmente, né? Felizmente para mim naquele momento, mas acho que o universo também ele conspira para que tudo dê certo. O que aconteceu? Na Unicamp, eu tinha sido a única candidata aprovada e tinham 3 vagas para a área de arte e educação no Instituto de Educação, na Faculdade de Educação, na Unicamp. E na ECA, na USP, a área era mais para dança-teatro, que é a minha área de concentração profissional, vamos dizer assim, né, na minha prática docente. Só que olha o que acontece. Em Mato Grosso do Sul, eu sou professora na Faculdade de Artes e Letras, no curso de teatro, onde eu trabalho com a disciplina de dança-teatro, de artes corporais para cena, e ali eu trabalho já com os povos indígenas na cena, a discussão das danças do Brasil, da cultura brasileira, no viés indígena para a cena. E lá também eu ministro disciplinas no curso de licenciatura indígena. Então, as disciplinas de arte e educação e voltadas ao corpo, à linguagem corporal, que eles dizem lá, eu dou aula na Faculdade de Educação Escolar Indígena. Então, os 2 campos são campos de concentração da minha existência, que eu amo. E prestei, então, um na Faculdade de Educação, um na ECA, na USP. E aí, passei nos 2, não sabia como decidir. E aí, a minha querida orientadora da Faculdade de Educação, muito sábia, Márcia Trazacapa, me fala assim, Carla, entra nos 2, aqui você não está pegando vaga de ninguém, são 2 projetos distintos. Entre nos 2, comece a cursar as disciplinas, como você está com bebês pequenos, talvez Campinas seja mais confortável, você não precisa pegar a Carla, né? Então, você tenta. Quando você começar a fazer as disciplinas, você vê qual você se identifica mais e qual te satisfazer mais a alma. Qual você se identifica mais com tudo? E foi isso. Quanto mais eu cursava as disciplinas, como eu já Mas você apaixonava por tudo. E eu tinha que ficar em claro amamentando já. E detalhe, amamentei. Então eu ficava com o nenê curtindo a amamentação e eventualmente folheando os textos.
E assim foi, né? Ravi tá super saudável, Rudá também ia para a escolinha, ficava com a avó, com as tias aqui cortejando o tempo todo, elas matando a saudade também, porque não puderam ter a primeira gravidez não ficou tão próxima, porque eu fiquei no Mato Grosso do Sul, né? Então a segunda do Ravi foi super celebrada por essa coisa dessa expressão também africana que eu gosto, né, do Ubuntu, né, que para ter uma criança, uma vila precisa criar a criança, né? Então eu tive esse privilégio aqui de ter a minha mãe, amigas, tias muito, muito próximas, cuidando, enquanto eu fazia esse bate-volta das universidades. Pois bem, mantive o fluxo, consegui, em 2018, defendo, então, a tese de doutorado da USP, voltada para dança-teatro de matrizes afro-ameríndias, para as artes da cena, e depois, em 2020, fevereiro de 2020, defendo a tese na Faculdade de Educação, sob orientação da professora Márcia Cazacapa, nesse campo que a gente vai conversar hoje. A tese da USP foi orientada pela professora Sayonara Pereira, as quais eu também já saúdo aqui, e as agradeço pela compreensão e pela jornada. E a gente também fica assim pensando, nossa, né, vai fazer isso, não vai ser uma coisa legal, não vai ser, né? Só para dizer também, no sentido de encorajar as pessoas que estão aí do outro lado escutando essa narrativa, a tese da USP foi eleita como a melhor tese da ECA de 2018, foi indicada pela característica dela de ser criativa, são 3 volumes, ela também foi toda tecida, fotografada, bordada, mesmo falando de arte. Eu vou fazer um clipe com tudo isso depois da conversa para colocar as fotos todas, tá bom, Carla? Tá bem, eu mando então um pouquinho os fragmentos desse material. Carla, a sua conversa até agora está parecendo aquele negócio de a jornada da heroína. E é engraçado, eu falo muito de Joseph Campbell e falo muito da jornada do herói nas pesquisas todas. Eu acho que essa coisa do mito, né, e dos mitos originários, eles permeiam essa constituição da gente, né? E quando você se dá conta que, por mais difícil que seja, aquilo vai passar, você tem que manter o teu foco, né, e se ouvir, né? Agora, lógico, a gente conta tudo isso aqui com muita tranquilidade, com muita alegria, mas só quem teve no olho do furacão. Mas eu te encontrei uma ou outra vez no olho do furacão e achei você muito potente, também no olho do furacão. Foi, mas feliz, assim, porque, bom, primeiro eu amo estudar, porque é isso, esse estudar nunca foi separado do prazer, né? Sim, da vida. Da vida. E outra coisa também, assim, aí algumas pessoas assim, será que isso é vaidade? Será que isso é... Na verdade, quando você vive num estado como Mato Grosso do Sul, onde o agronegócio impera, onde a soja, o eucalipto, um boi vale mais que uma vida humana, você começa a entender que é urgência, né? Eu sempre costumo falar, são urgências, né? Eu não daria conta, e talvez, para mim, são só títulos, na verdade, né? O que vale realmente é o que você tem feito como ação transformadora na tua vida e na vida das pessoas, né? Que estão à sua volta, dos seus alunos, dos estudantes que trabalham com você, que pesquisam, e dessas comunidades, né? Então, hoje em dia, antes de chegar como Carla, era importante, mas hoje, assim, chegar como Carla e chegar com 2 doutorados nesses centros de referência... Legitimação do pensar. Por isso a gente tem esse congresso, Artes Manuais na Academia, para a gente ocupar os territórios. Porque se a gente não... As regras do jogo estão postas. Isso. Se a gente não entra no jogo e muda a instituição de dentro para fora, fica muito para isso, para já usar e introduzir o seu tema. Para isso, a gente também tem que fazer um fora para dentro. A gente tem que fazer essa composição, não é, Carla? Então, conta para a gente um pouco desse de dentro para fora e de fora para dentro. Bom, esse conceito caminha comigo, esse conceito que foi me apresentado pela professora Naysira Falcão dos Santos, né? Que foi uma professora querida, eu a reconheço como minha mestra mesmo, uma referência na minha formação. Ela é uma mulher negra, intelectual, uma PhD na área de dança, e constituiu essa metodologia que chama Corpo e Ancestralidade, né? Inclusive voltada para dança, arte e educação.
Então, eu tive esse feliz encontro na graduação, quando eu era muito nova, e Naysira sempre foi, para mim, uma inspiração, né? Uma mulher negra, na década de 80, nos anos 70, fazer um curso de graduação em dança na Bahia, né? Já era revolucionário. Depois, Naysira viaja o mundo inteiro, e Naysira é filha de mãe senhora das religiões afrodescendentes, né? Da Bahia. E filha de Mestre Didi, que é um grande artista, né? Referência. De Mestre Didi. Então, Inaicira traz todo, no bojo da formação dela, toda essa orientação, mas escolhe, então, ser uma pesquisadora de matrizes brasileiras, de danças do Brasil, que era a cadeira, no caso da Unicamp, que ela nos forma ali, e ali ela sempre começa o trabalho conosco, desde o primeiro ano de disciplinas que tivemos com ela, falando dessa expressão. Você tem que buscar uma dança de dentro para fora, que é a sua dança, é a dança da sua ancestralidade, da tua história de corpo, e depois olhar ao seu redor, com a tua formação técnica, estética, poética, fazer essa reelaboração de fora para dentro. Então, ela fala desse ciclo de dentro para fora e de fora para dentro, né? Legal. E, em cima de toda essa teoria dela, da metodologia do corpo e ancestralidade, eu instauro, então, a tese da USP, o que eu chamo de corpografias arvorescentes, mas não arvorescentes no sentido vertical, mas um arvorescente no sentido rizomático, que eu dou a imagem do cajueiro de Pirangi, né, lá de Natal, que ele vai se estendendo, né, com esse campo todo de moveres, e de fazeres e de saberes. Então, ela vai lá na ancestralidade do gesto dos nossos avós, dos nossos... Né? Então, até a tua poesia, tua poesia, teu texto está lá na tese da USP sobre o quarar, né? Quer dizer, a gente esquece o que é quarar? Será que essa geração de 14, 15 anos hoje sabe o que seria quarar? Né? E aí eu volto para todos esses gestos, esse levantamento desses gestos que estão sendo esquecidos, arrebanhar, e aí trazendo para o concreto, né? Alinhavar. Né? Será que as pessoas sabem qual é o gesto, né, do alinhavar, do tricotar, do crochetar, e o que esse gesto representa na materialidade e na matéria das coisas? Muito bom. Né? Essa relação do corpo com o gesto e com a memória. E como a memória se perpetua. Tem o parar a alma, né? O corpo implica, não é? Como é que é essa memória dos gestos no corpo? Dos gestos. Então, a gente começa até a fazer um inventário com os alunos na disciplina que eu dou na faculdade, que eu chamo de memorial ancestral, para resgatarmos as oralidades e as gestualidades ancestrais e as mitologias que atravessam esse corpo nessa busca identitária. E parece que isso tudo não tem a ver com o que a gente vai falar, mas tem tudo a ver. Por quê? Porque a gente começa nesse processo, numa disciplina com os alunos da Faculdade Intercultural Indígena da Universidade Federal da Grande Dourados, no Tequarandu, nessa disciplina que eu ministro de Arte na Educação Escolar Indígena. Não sou só eu que ministro, temos vários professores, a gente faz um rodízio de vários professores, mas quando eu ministro, eu trago essa dimensão do corpo, da memória e do gesto ancestral indígena. Porque quando a gente fala de indígena também, a gente tem aquela coisa romântica de imaginar, né? Não, e falar de indígena no Mato Grosso do Sul é falar de vários povos, com várias culturas em diferentes contextos, completamente distintos, né? Nós temos indígenas que moram em reservas, temos indígenas que moram em mata, temos no pouco que sobrou de algumas matas, né? E temos indígenas em situações de risco, morando nos corredores entre fazendas e rodovias. Temos indígenas assentados, temos indígenas em acampamentos, que também são lugares de conflitos de terra. Então, é uma diversidade de situações absurdas e também uma diversidade territorial, é um campo territorial vasto. E, por isso, cada meio traz no seu corpo e nas histórias gestualidades e manifestações, vamos dizer assim, né, das materialidades e dos materiais completamente distintas. E vai ficar nítido agora quando a gente mostrar os bonecos, né? Bom, e aí quando a gente começa a fazer essa disciplina, eu começo com essa provocação, né? O que eles lembram dos gestos? Que brinquedos eles brincavam? Quais eram as materialidades
do brincar, da infância que os atravessavam, né? E aí é curioso, porque a grande maioria traz o rio, o barro, a pesca, o plantio, né? Não há, como tudo, né? Não há cisão do campo da arte para o campo do cotidiano. Não há cisão do brincar para o campo cotidiano, como nas culturas não indígenas, né? A gente tem todas as caixinhas, né? A religião, a arte, a escola, né? Ali não, tudo acontece na imanência. Isso, exatamente. Bom, eu estou contando tudo isso para vocês, já estou eu rizomatizando tudo aí nessa arvorescência. Tá ótimo, tá ótimo. Porque eu comecei a contar a história de como eu encontro Nina, né? Então, eu encontro Nina nesse momento de primeiro semestre de disciplinas na USP, na Unicamp, com um bebezinho de colo, amamentando, e um na barra da saia, e eu esgotada intelectualmente, fisicamente. Eu disse assim, eu preciso de um tempo para mim, eu preciso de um respiro, eu preciso fazer uma coisa para mim, para minha criança interna, para resgatar essa paz mental. E aí a Nina veio para Campinas num julho desses, de 2015, acredito eu, por aí, ou 2016, não sei, eu não lembro, datas para mim são complexas. Mas, enfim, nesse tempo, espaço, encontro com esse... E fui completamente descolada da pesquisa. Fui encontrar Nina porque eu estava vivendo as infâncias da maternagem, né? Da maternidade, e estava nessa dimensão racional dos textos, das teorias, das aulas, para me encontrar. E aí encontro com Nina, com a boneca Waldorf, com todo o processo de construção daquela boneca, e aquela vivência de 4 dias, 3 dias e meio, foi transformadora e me impactou de uma tal maneira que nenhum trabalho da Unicamp, da Faculdade de Educação, depois da vivência, eu entrego sem ter uma boneca no meio dos trabalhos. Sabe, aqui nas nossas pós-graduações, a gente chama essa técnica de duplo têxtil. Eu faço o que você quer aqui em academia, mas junto eu mando um têxtil junto com o texto. E todos os trabalhos. E aí, quando eu comecei a ver que a boneca não conseguia penetrar os espaços da academia, porque a gente na educação estava discutindo isso, o corpo precisa entrar na academia, o sentido precisa entrar na academia, o gesto precisa entrar na academia, a vida viva precisa entrar na academia. E eu falava, gente, que caminho melhor do que a boneca? Né? A linha, a agulha, o tecido, a textura, a lã, não tem nada melhor do que esse caminho para... Né? E aí, todos os trabalhos, todas as vivências que eu era convidada a ministrar durante a pós, eu trazia, então, linhas, agulhas, lãs, e partia dos textos, né? E aí talvez seja um momento também para apontar um pouco. Então, Nina está presente, a tese da Nina, quem não teve a oportunidade de ver, mergulhe nela, foi minha companheira, viu, Nina? De inspiração também. Tenho um sonho ainda de tocá-la. Essa experiência virtual é bonita, mas nem se compara. Eu ficava imaginando, pegando as folhas, os tecidos e tudo isso. Pois bem, então, a experiência, né, e acompanhar também as redes sociais, toda a produção digital, virtual que a Nina tem feito nesses anos me ajudou muito, inclusive o texto do Pará está lá, Nina, na tese, nas 2 teses você aparece com muita veemência, mas também Boaventura de Souza, quando a gente começa a pensar nesse pensamento decolonial, né, dentro da academia, né, eu acho que também é uníssono, né, na Faculdade de Educação, com também a teoria da professora Márcia Trazacapa, que foi minha orientadora, ela fala de imersões poéticas, eu acho isso também lindo, e acho que ressoa muito com essa dimensão que nós estamos trabalhando aqui nesse encontro. Então, as imersões poéticas você precisa mergulhar e abrir a dimensão do sensível, né, das poéticas, dentro dos seus fazeres acadêmicos, né, dentro das suas pesquisas acadêmicas. Então, tem vários textos, é bem fácil de achar, vocês vão poder ver essa dimensão da imersão poética. Eu acho isso deixa eu só avisar, então.
O link para a tese da Carla está aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? E aí, continuando essa vivência, né, eu encontro também, através de um encontro chamado TEPI, Teatros e Povos Indígenas, que eu fui convidada por André, organizadora do TEPI, eu tive um encontro com Ailton Krenak, e aquele encontro também foi transformador, também foi naqueles anos de 2015, 2016, bom, eu prefiro não falar data, mas foi nesse ínterim, quando eu estava fazendo as disciplinas ainda, e aquilo, e o Krenak traz um conceito chamado alianças afetivas, e eu descubro que o que eu tenho feito na vida, há muitos anos, sempre foi essa dimensão das alianças afetivas, porque antes de estar professora lá no Mato Grosso do Sul, prefiro chamar artista-docente, né? Antes de ser artista-docente em Mato Grosso do Sul, eu estava em Minas, né? Estava na Federal de Viçosa, no curso de dança de lá, onde trabalhei durante 9, 10 anos lá, e trabalhava com as comunidades quilombolas e congadeiras da Zona da Mata Mineira. Né? Então, essas vivências muito próximas com esses povos originários, né, indígenas e afro-brasileiros, sempre me forjaram e me trouxeram para essa dimensão do gesto, da comida, do tambor, da costura, das fardas, dos congos, né, de tanta vida viva, como parafraseando Nina aí, né? Depois, um artista também indígena maravilhoso, que foi parte fundamental epistemológica, mas pela dimensão da prática, é o Jaider Espel, que também foi fundamental, ele esteve junto conosco durante o curso, dessa disciplina que eu estou narrando aqui, e ele traz também essa ideia de que a arte para os povos indígenas é a potência da vida. A arte é ir para a roça, é ir plantar mandioca, é fazer biju, é fazer a cestaria, isso é arte. Ele usa uma expressão muito interessante que eu gosto muito, é arte indígena contemporânea, né? Essa somatória. E aí a gente vai reafirmando o quanto na dimensão indígena dos povos originários não há cisão, não há essas separações que a gente não indígena faz, né? O campo da religião, o campo... Acho que eu já até comentei, eu não sei se estava conversando um pouquinho antes com a Nina, já nem sei o que eu falei antes, eu falei depois. Então, agora, a gente está chegando à metade da nossa conversa. Então, agora vamos narrar o dispositivo. Né? Como é que foi a proposta, como é que você chegou com esse dispositivo, quem foi o público-alvo, de que maneira você fez declanchar o dispositivo e em que momento, digamos assim, do dispositivo teve o ponto de virada que culminou na sua tese. Então, vamos para ele. Adoro. Bom, primeiro, acho que é importante também falar que eu queria frisar aqui para não deixar, não me esquecer. Eu sempre, quando começo uma fala, eu peço licença para esses povos originários e, sobretudo, mais pontualmente, a comunidade do Itaú, do Guiracambiru, do Panambi, Panambizinho e Jaguapiru, né, nas figuras das Jaris, das rezadeiras, da Dona Teresa, do seu Jorge e a Dona Florisa, que me ensinaram e também têm me ensinado muito. Então, eu não acho que eles sejam menos importantes que todos esses teóricos que eu falei, muito pelo contrário, né? Eles também são matéria de vida e matéria epistemológica de todas essas minhas falas, né? Não há cisão. Eu acho que essa dimensão de não há cisão, é preciso abrir vãos dentro da academia, mas não cisões, para que a vida e para que esse gesto possa ser penetrável e ser transformador, gerador, como uma semente quando, né, penetra a terra para gerar vida. E então, nessa dimensão da semente, acho que a semente é um ponto bastante emblemático e essencial nessa narrativa. Então, eu volto para a semente originária da própria imagem e da própria identidade de cada um. Então, um conceito que não vai dar tempo da gente dissertar aqui sobre tantas coisas, então não estou entrando na dimensão conceitual, Guarani e Kaiowá, mas dois pontos eu queria trazer muito para essa conversa. Para os Guarani e Kaiowá, a palavra é sagrada.
e a palavra tece caminho. Então, eu aqui, né, falando 1 milhão de palavras por segundo, eu estou soltando essas palavras todas para o universo, né? Provavelmente uma indígena jamais soltaria tantas palavras por segundo com tanta falta de cuidado. Acho que é isso. Então, as palavras para os Guarani Kaiowá tecem caminho. A palavra é sagrada. Então, quando uma mãe, e aí voltando à maternagem do momento que eu vivi, eu estava narrando há pouco, quando uma mãe vai ter um filho, ou sonha com, ou deseja um filho, o pai e a mãe sonham sonham a palavra sonhada, que é o bebê. E aí a palavra, que é o sonho, se assenta no corpo da mulher para tecer caminhos em vida. Olha a dimensão poética dessa imagem, que para mim é lindíssima, assim, e foi fundamental, porque aí eu trago, bom, como eu vou trabalhar com esse grupo de professores indígenas que estão se graduando em diferentes áreas do conhecimento, no caso da área de linguagens, como eu vou tocar esse tema que eu gostaria muito de trabalhar com eles, que é a interculturalidade, o corpo e a ancestralidade e a importância da discussão identitária dentro desse território onde eles estão sendo ameaçados o tempo todo, né, de esquecimento da própria língua, de esquecimento dos próprios gestos, da própria cultura originária deles. Então, como eu, em não sendo indígena, vou ter a arrogância de chegar como professora e dizer, vocês precisam resgatar, né? Quem sou eu no meio desse tudo para fazer essa ação? E aí comecei a pesquisar como criar essa ação. E aí isso é importante, assim, eu cheguei nisso depois do 4º, 5º ano, porque quando eu cheguei com esse discurso arrogante, dizendo, o supercolonial, é preciso, né, a academia achando que ela tem algum controle de alguma coisa, né? Mas como a gente também, na ancestralidade acadêmica, também é ensinado um pouco de que a gente vai levar alguma coisa, vai salvar alguma coisa, né? Eu acho que isso também está no inconsciente mesmo a gente lutando contra isso está no subtexto que nos atravessa. Pois bem, não vou entrar aí, que é um outro caminho muito grande, vamos voltar para a boneca. Bom, e aí começa a discutir como vocês se veem no campo das artes, que é a área de artes que vocês vão ensinar, como vocês se veem retratados, como vocês se veem, como a identidade de vocês é trabalhada, como a identidade de vocês é posta dentro do campus. E aí a gente começa a discutir, e aí nessa discussão, nessas narrativas, nessas oralidades que eles vão compartilhando com a gente, muitas vezes, né, de preconceito, muitas vezes mesmo dentro do campus, né, de exclusão, porque eles vêm com os filhos. Isso é importante também contar, que a Faculdade Intercultural Indígena trabalha com uma pedagogia da alternância. Então, eles ficam conosco 15 dias direto, fazem o curso e depois voltam para as aldeias para fazerem o tempo comunidade. E aí eles aplicam os projetos que a gente pré-concebe durante esse tempo universidade. E eles trazem os projetos concretizados para que a gente faça, então, a partilha e a avaliação dessas jornadas, vamos dizer assim, né? Bom, então eu começo com esse desafio. Depois do encontro com Nina, depois das disciplinas do doutorado, de como construir essa narrativa de uma maneira diferente. E a gente, então, vai até Campo Grande, muitos nunca tinham ido até a capital do estado, então a gente vai com um ônibus da universidade, visita o Museu de Arte Contemporânea, Marco, de Campo Grande, e lá a gente estabelece esse recorte das salas, onde tem obras indígenas, obras onde corpos indígenas, onde culturas indígenas são retratadas. E com a exceção da Conceição dos Bugres, que é uma indígena que faz pequenas peças que retratam, como se fosse um bonequinho indígena de madeira com cera de abelha. Eles são lindíssimos. Eu mando aqui também para vocês verem as imagens. Só que é muito engraçado, porque bugres é uma expressão racista, né? E eles ficam incomodadíssimos. Eles ficam, mas por que essa artista que está aqui no museu incrível é chamada Conceição dos Bugres, né? Porque bugre é como se fosse uma coisa já é a cisão, né?
que a gente está conversando aqui. E e várias obras de artes que retratam indígenas no estado, nesse museu, então, de arte contemporânea. E aquele espaço também muito contemporâneo, com muito cimento, com muito concreto, tudo isso aquilo era muito separado. Depois a gente vai até o Museu das Culturas Dom Bosco, onde há o maior acervo de arte, de artesanias indígenas do antigo Mato Grosso, e agora Mato Grosso do Sul, com mais de 7 grandes etnias representadas. E ali eles conseguem observar, então, cocares, toda a parte de cerâmica, toda a parte de plumagens, enfim, objetos rituais, dos bororo e dos caiuá, dos cadiuel, a cerâmica do cadiuel, lindíssima. E aquele momento, então, gera um impacto profundo de observar o que é feito da tinta, da cerâmica, da materialidade, em um contexto originário e um contexto não indígena. E como se dão essas cisões. E a gente foi discutindo todas essas propostas. Esse foi o campo da problematização. Aí a gente Deixa eu só deixar bem marcado. Você estava levando professores nesse percurso, professores da licenciatura indígena. Isso, porque só para deixar marcado, né? Isso, e a maioria desses estudantes já são professores porque fizeram ensino médio de magistério. Né? É um magistério também voltado para comunidades indígenas. Importante dizer, a grande maioria são professores em escolas indígenas, dentro de aldeias, dentro de territórios indígenas. Né? Então, acho que isso também é importante marcar essa fala. E aí, lógico, eles vão para a universidade para se graduar em áreas de conhecimento. Então, linguagem, ciências da natureza, lógico, matemática, então tem várias áreas dos saberes que eles vão se especializar para continuar, então, trabalhando dentro dessas escolas e não só sendo professores do ensino fundamental, né, e seguindo em frente. Pois bem, nós estávamos, então, já no fazer. Então, eu levo para a sala de aula a vivência com a boneca que eu tive com a Nina. Eu não gosto de falar que são bonecas Waldorf, né? Porque eu não tenho formação na área Waldorf, exceto essa oficina que eu fiz com a Nina. Bonecas da tradição alemã. Obrigada. Eu digo na tese assim, algo como assim, é uma boneca inspirada, né? Ela tem uma inspiração, ela tem um dispositivo da tradição alemã que veio pela filosofia Waldorf, né? E aí, com os aprendizados que eu tive com a Nina, eu tenho que trazer essa problematização, né, da questão da cabeça, da construção dos membros, do corpo, né? Da relação eu-mundo, que Nina falava muito na aula, e foi maravilhoso. Então, eu tento trazer toda essa conversa, mas também já com esses textos, com essas epistemologias decoloniais, atravessando esse corpo também da boneca. E aí eu trago os bonecos de plástico, os super-heróis, as bonecas Barbies, e trago toda essa questão do plástico, o que representa para a dimensão do meio ambiente, dentro das aldeias, né? Porque a gente mora muito perto do Paraguai, ali. Então, há uma profusão daqueles brinquedos de plástico nas aldeias que viram entulho, né? Nessa época de Natal, chega e aqueles brinquedos, 2 brincadeiras, aquilo quebra e vira lixo, né? E vira lixo e fica ali jogado no meio das terras todas durante muitos e muitos anos. Né? Então, a gente passa... Dava outra tese aí, hein? Dava outra... eu falo, não tem fim. Então, isso tudo vai sendo... E aí a gente começou a discutir, né? O que representa, então, essa boneca que você está construindo com o teu repertório estético, cultural, poético, e o que representa essas bonecas que estão presentes no cotidiano das crianças indígenas e no cotidiano das escolas indígenas. E aquilo acende uma luz para eles. Opa, né? Nunca tinha pensado nisso. Isso para mim, né? São então, coisas tão do cotidiano que a gente não problematiza, né? Ela entra no processo de uma certa naturalidade.
Exatamente. E aquilo gera um incômodo bastante profundo. Mas aquela boneca também que estava sendo criada também não foi uma boneca que gerou conforto, como gerou para mim, ainda não sendo alemã. Né? Mas assim, vamos trazer a boneca de novo, que ela é a nossa máquina de guerra, é o noso dispositivo de dessubjetivação. E, é maravilhoso. Né? Então é isso, porque aí a gente pode pegar e, digamos assim, nos desculpar por ela também. Mas ela é maravilhosa, porque ela, bom, aí a gente conseguiu construir a corporeidade, né? Costurar a cabeça. Você fez uma oficina com eles. Uma oficina completa de 4 dias, só com a boneca de inspiração da tradição alemã, mas com toda a tessitura, eu trouxe sementes, eu trouxe plumagens, eu trouxe vários tecidos, e aí eles começaram e essa foi a parte interessante. Então, esse ponto acho que é importante trazer, que é bastante potente. Então, a gente fez os corpos, e voltando à palavra, como a palavra é sagrada para a maioria das culturas Guarani e Kaiowá, a gente simulou um rito de batismo para essas. Nós fizemos esse corpo nascer simbolicamente, né? E aí eles batizaram esses corpos bonecos. Eu até não chamava de boneco mais, eu chamava de corpo boneco, porque eu queria trazer a corporeidade e a questão identitária para dentro dessa discussão. Então, a gente chamou de batismo do corpo boneco. E aí, eles deram nomes em Guarani para cada um, e a gente trabalhou com um nome, que seria essa palavra, seria uma palavra semente, para a gente plantar no mundo. Ah, que legal isso! E aí eu tenho uma roda gravada deles falando cada um a palavra semente da boneca. Muito legal. Palavra semente. E a palavra semente era carregada de esperanças e de palavras de resistência e de afirmação da corporeidade, da cultura e das materialidades e imaterialidades também, as subjetividades da dimensão indígena para dentro dessa boneca. Então, aquilo que era muito estranho para muitos deles, que muitos não tinham nem nunca pego numa linha, sobretudo os homens, né? Muitos professores homens nunca tinham. Aquilo era até um mal-estar, assim, né? Quem costura, quem faz isso não é o masculino dentro de uma comunidade, determinadas comunidades, não, o homem não pega nessa ação, né? O taquá é aquele objeto de canto, né? Quem toca no taquá são só mulheres, homens não tocam no taquá, homens só tocam no baracá, né? Há regras claras. E aí, de repente, uma pessoa não indígena traz uma agulha, uma linha, bota o amarada, tudo para costurar, aquele mal-estar. E depois, à medida... Vamos tentando um ponto de virada, porque a gente já tem que ir para o nosso final. Eu falo muito, mas tudo é muita paixão, e são muitas imagens, né, potentes que a gente quer repartir com vocês. Mas vamos lá. Então, chega... Essa é a primeira etapa, a primeira parte desse primeiro momento dessa construção da boneca de inspiração. A gente batiza ela com o nome, com a palavra semente, e aí eles começam a costurar as roupas, e isso foi muito interessante, que muitos pegaram já a caneta e começaram a fazer pinturas corporais nas bonecas. Imediatamente, não disse nada, o material estava lá. E começaram a fazer, então, imprimir naquele corpo toda a cultura tradicional, né? Aquilo para mim foi incrível. E alguns começaram a construir também artefatos, arco e flecha, um baracá, toda esses elementos, depois vocês vão ver nas imagens, que dava sentido, cocares, colares, que davam sentido identitário para aquele corpo e que buscava essa relação de fazer mais sentido. E aí, aquele momento culmina, então, com essa finalização,
deles apresentados, todos paramentados com a cultura, e também ali há também muita interculturalidade, né? Há bonequinhas indígenas loiras, de cabelos até a cintura, com roupas não indígenas, mas que com um brinco de pena. Entendi. Né? Então, há também toda essa diversidade, né? Nessa linguagem, vocês vão ver nas fotos. Pois bem, esse foi o tempo universidade. O tempo comunidade, o desafio foi, olha, aqui a gente trabalhou, então, com uma estética europeia, com lã de carneiro, com algodão, com isso, com aquilo. Agora, então, essa foi uma boneca de fora para dentro. Agora a gente vai construir uma boneca de dentro para fora, com materiais e materialidades originários do seu território. Assim como a gente visitou o Museu das Culturas, e lá a gente viu uma série de objetos rituais que dialogavam com o meio ambiente daqueles povos tradicionais, né? Então, os Cadiuel trabalham com a lama do rio lá, Formoso, do rio ali, daquela região. Então, vocês vão trazer para nós o que a sua região tem de mais fortes, vão tentar entrevistar os mais velhos para ver se eles tinham bonecas, né? Se eles brincavam de bonecas, que tipo de bonecas eram essas, e vamos tentar, então, reconstruir. Nina, e aí eu não tive nenhuma interferência. Cada um foi para o seu território, e dali um mês, voltaram com as bonecas. Ali foi, para mim, o mundo se abriu, se desvelou. Bonecas feitas de milho, de sabugos de milho, bonecas feitas de palha de milho, bonecas feitas de barro, bonecas feitas de PET, bonecas feitas de caixas de leite com tecido do sul. Bonecas esculpidas em madeira e talhadas e depois pintadas com pinturas corporais. E, assim, todas elas, de alguma maneira, têm uma iminência, voltando, citando Jair, tem uma potência de vida arquetípica, mítica, simbólica, que carregam todas elas, as de dentro para fora e de fora para dentro. Mas eu não vou falar nada, vocês vão ver essas imagens e depois vocês me dizem, né, a potência dessas bonecas que foram feitas, bebidas da fonte da corporeidade, da ancestralidade de cada um deles. Né? E esse foi, então, o processo que a gente vivenciou. Depois também a gente trabalhou uma pesquisa com tintas feitas de terra, de materiais orgânicos, de tintura, cebola, beterraba. No próximo congresso você tem que vir falar disso para a gente. E aí nós pintamos quadros. Queria agradecer. Só vou encerrar, para te contar, só para acabar. Queria agradecer, mas já pedindo para você assim, pensar, o que eu tenho que falar para completar essa provocação que você trouxe. E aí abrir a palavra para você mais uns 5 minutos encerrar nossa conversa, porque é assunto demais, não é? É o excesso, né? É o excesso, eu sei. Como vocês viram, desde o começo, há um exagero. Vamos deixar marcado o nosso território também filosófico. A potência de vida é sempre excesso, é sempre abundância. O que eu gosto de lembrar é da mangueira. A mangueira não é só uma manga para um passarinho, ela é abundância. Ela é sempre abundância. Muito bem, querida, completa a sua fala. O que eu acho que é muito importante é que depois, que eu acho que culmina assim, com esse fechamento, nós criamos uma exposição. Então, assim como o museu que eles visitaram, eles criaram um museu, na verdade, uma exposição artística das bonecas de dentro para fora e de fora para dentro. E a parte mais mágica desse processo também, que eu deixei que eles criassem a exposição, que foi exposto para toda a faculdade no final do semestre, e fizeram uma coisa que eu jamais imaginei fazer, né? Como para a gente ver as identidades, como os subtextos estão arraigados dentro da gente, né? Eu separei um monte de cadeira, um monte de carteira, uns tecidos e tal. Quando eu chego ali, falo, bom, agora vocês vão criar o espaço à disposição de vocês e não interferir.
E aí eu saio para pegar mais algumas coisas e para buscar telões também, porque a gente fez microvinhetas desse processo todo. Eu documentei tudinho. Então, a gente fez também instalações com o processo de criação. E aí, quando eu chego, eles fizeram todo circular, como se fosse uma grande casa de reza, uma Ogaposu, uma oca redondo. E as bonecas originárias estão no centro da casa. Que legal! E as de fora para dentro estão as bordas, as margens. Achei isso muito legal. E a gente foi, então, com essa exposição para a própria faculdade, né, ali no Mato Grosso do Sul. Visitamos a Faculdade de Educação da USP, viemos para São Paulo, com essa, ou seja, para um superurbano, para uma dimensão intercultural lá de Mato Grosso do Sul, né, que era a faculdade intercultural, mas dentro da UFGD, e depois eu levei para as aldeias. Então, a gente fez uma exposição na Jaguapiru, na aldeia Jaguapiru, lá em Dourados, com as crianças indígenas, também para fazerem essa fruição, para mostrar também essa devolutiva para a comunidade, né, e essa representatividade, essa discussão do território e dessa interculturalidade dessas obras. Eu queria encerrar a minha fala com essa imagem que eu vou pedir para a Nina projetar aí para vocês, que foi até a capa da tese, né? Temos duas bonecas, uma de fora para dentro e uma de dentro para fora, e a de dentro para fora, que é feita de milho, de semente, ela olha para de pano, e a de pano tem um olho que é semente. Né? Então, essa imagem, para mim, é tão potente que eu ainda não dei conta é tão simbólica, é tão forte, é tão marcada, né? Tem uma expressão que os Guarani usam, que eu gosto muito, chama Arapiahu. Arapiahu é tempo, espaço novo. Né? Instaura para mim essa discussão, né? Do tempo e espaço, que não é só o aqui, não é agora, né? Quando a gente fala de ancestralidade, a gente não está falando de um passado remoto, esquecido, né? Falar de ancestralidade também é falar do futuro, do agora. É o devir ancestral. Que gestos a gente tem cultuado no nosso dia a dia, nos nossos fazeres da casa, nos nossos fazeres manuais, nos nossos ensinamentos para os nossos filhos, que, né, ao botar a mesa, ao limpar uma casa, decorar, colocar um vaso de flor na sala, que gestos você tem ensinado, né, no campo da escola e no campo cotidiano, para o que você tem plantado. E aí, para encerrar, eu queria, se você me permitir, Nina, ler, então, essa fala de Então, eu vou deixar você grande de novo, porque eu já estava encerrando. Olha lá, não podemos ultrapassar, porque já tem atração logo em seguida. Tá bem. Bom, deixa eu abrir aqui. Abre aí. Eu vou editar, tá, Carla? Todas as fotos e coloco aqui, tá, gente? Né? Ele fala que a semente, porque essa imagem que vocês estão observando aí, da semente no olho da boneca, para mim é muito, muito forte, né? Pensar que os olhos são sementes. E ele usa a expressão que depois dessa vivência com a boneca, é como se essa vivência desse fazer tivesse tirado a escama dos olhos. Pode ficar. Achou? Achei. Legal. Dourados, junho de 2019. Boa noite, professora. Em primeiro lugar, quero agradecer você por ter nos ensinado a criar um boneco que, em primeiro dia, eu não entendi o porquê fizemos. Mas, assim que contextualizamos e refletimos, caiu umas escamas de nossos olhos e começamos a enxergar outra realidade. A porta do horizonte se abriu para nós todos por meio da arte. Eu, o brasileiro, Vilela, particularmente, nasci novamente. Me sinto e me vejo como uma pessoa indígena de verdade, puro, transformado pelo poder da arte. E o que me impressiona ainda mais, professora, é que quando realizamos aquele pequeno trabalho, onde utilizamos a pintura, a boneca, ali na caixa preta, no prédio de artes cênicas, que apenas com 2 etapas adquirimos vários conhecimentos e testamos isso na prática com muita energia e força de vontade. Que a partir de agora, professora, podemos falar sem dúvida, estamos aptos para ensinar às novas gerações.
Agradecemos, Turma de Linguagem 2017. Acho que é. Carlinha, isso é uma coroa na sua cabeça. Querida, muito obrigada. A coroa é deles, a coroa Jeguacá, Cocá, é toda deles, e é a eles que eu me reverencio e agradeço, porque é um ensinamento muito grande. Então, se qualquer um de vocês tiverem povos indígenas por perto, abram, tirem as escamas dos seus olhares e se abram para as culturas originárias que têm saberes infinitos e que a gente precisa entrar nessa luta como aliados e aliadas desse povo. Obrigada. Muito bem. Eu falei com a dupla doutora, professora doutora Carla Ávila, e vocês agora ficam com a coletânea de vídeos e imagens que eu pelejei para editar, com certeza, que está aqui e editei para vocês. E, Carla, querida, te agradeço demais, viu? Pode ficar aí que a gente vai fazer um tricôzinho depois da gravação.